Fala, turma! Sejam bem-vindos aí a mais um vídeo semanal das operações da semana. Que semana desafiadora. Semana bem ruim para mim, no modo de performance, modo de operações. Foi uma semana bem desafiadora e vou mostrar para vocês aqui as minhas operações, o meu relatório da semana, do teste da 07, tá? Então vamos lá, pessoal. É, Essa semana para mim foi bem complicada, as operações não entraram muito bem, tá? Então vou passar aqui para vocês um pouco do que aconteceu, tá? Na segunda-feira, que foi o dia 26 de maio, né? Segunda, isso, 26 de maio, eu comecei numa compra, né? Chegando numa região aí de pullback dos 60 minutos, e eu resolvi fazer uma operação de compra, né? Sabendo que era uma retração ainda, tá? Era uma retração para queda, beleza? Então, acabei fazendo essa operação de compra. Ele chegou até a pagar alguma coisinha aqui, mas bem pouquinho, eu acho que 100 pontos, alguma coisa assim, né? Acabei diminuindo o meu stop. Eu tinha alvo na máxima, né? Tinha alvo aqui na máxima, tendo em vista que esse ponto era uma negação do diário, era o alvo de uma negação do diário, então ele poderia simplesmente vir embora, né? Acabei protegendo a operação e aí saí no 0 a 0 nessa operação aí, beleza? Bom, fechou um novo candle e insisti na compra, tá? Eu insisti nessa compra e acabou pagando o mesmo resultado, coisa de 100, 150 pontos, né? Acabei diminuindo também o meu stop para 75 pontos, e aí o mercado novamente veio me tirar da operação, só que dessa vez com stop, né? Havia uma falha aqui, eu sabia que aqui era o alvo, tá, pessoal? Olha só que interessante, né? Eu sabia que ali era o alvo, esse ponto aqui, ó, dessa operação micro, tá? Dessa operação micro. Aqui era o alvo dessa operação, tá? Só que aquela coisa, eu acabei não respeitando o alvo. Eu poderia ter saído ali, ter pego 150 pontos tal, e acabei saindo num stop de 82 pontos, 70 pontos, alguma coisa assim, tá? E a minha leitura ainda estava de compra. Por quê? Porque o diário estava em alvo, tá? Então, por isso que eu insisti nessa compra, tá? Acabei fazendo mais uma compra que pagou a mesma pontuação, se eu não me engano, deixa eu ver. Isso, acabou pagando a mesma pontuação. Acabei deixando abaixo da região de pullback, tá? O meu stop. O stop ficou aqui, ó, abaixo da região de pullback e acabei protegendo no 0 a 0 na tentativa de buscar este ponto aqui em cima, tá? E ele estava falhando aqui no minuto, né? Então, eu ainda estava com a visão de compra. Por mais que ele tenha dado as compras, né? Eu ainda estava com a visão de compra. E detalhe, entrei novamente na compra aqui, tá? Esse era um dia que eu não queria vender, tá? Não queria vender. Acabei, olha só o que eu fiz, pessoal. Olha só. São erros, ajustes que a gente comete, tá? São ajustes que a gente precisa resolver, tá? Então, o que que eu precisava? Eu precisava de uns 5 minutos positivo nessa região aqui, ó, 5 minutos positivo, para que ele desse continuidade, tá? Deixa eu ver se ele acabou ficando positivo, né? Eu não aguardei os 5 minutos, eu já entrei pelo 3, os 5 minutos não ficou positivo pelo jeito, né? E aí eu tomei um stop de 235 pontos, tá? Geralmente eu não coloco stops nesse tamanho, tá?
Na segunda-feira eu acabei o dia com R$ 324 negativo, tá? Que foi mais ou menos aí 300 pontos, tá? É o máximo que eu aceito? É, mas eu ainda tento gerenciar isso, eu tento fazer com que o meu stop fique menor que isso, tá? Meu stop diário. E esse dia eu saí bem, vamos dizer, bem frustrado na questão de operações, tá? De performance, de disciplina. Vamos falar mais sério, né? Na questão de disciplina, eu fiquei bem frustrado nesse dia, tá? E aí acabei encerrando o dia, né? Esse foi um dia encerrado, tá? E aí fomos para terça-feira, tá? Terça-feira, dia 27 de maio. Eu estava enxergando que eu tinha um 10 minutos no alvo, tá? E uns 5 minutos me confirmou um 10 no alvo, beleza? Acabei fazendo esta compra estava validada, tá? Estava me dando confirmação de compra. Ah, não, de venda, desculpa, pessoal. Errei aqui, ó, é venda, tá? Era venda. Deixa eu só entender aqui qual que é. Ah, tá, entendi. Aqui, pessoal, era venda. Por quê? Eu havia marcado este ponto aqui como alvo do dia, tá? E ele veio buscar o alvo do dia. Então, se ele está no alvo do dia, eu quero vender, tá? E aí, o que que aconteceu? Eu tinha um 60 fechado, tá? Eu tinha um 30 minutos fechado. O 30 minutos havia buscado o alvo e o 15 minutos havia me confirmado esta venda, tá? O 15 minutos havia me confirmado esta venda. E eu estava procurando o melhor ponto para a venda, que era este ponto aqui nos 5 minutos, tá? Então, o que precisaria acontecer? O 5 havia falhado e o alvo dos 5 minutos era este ponto. Eu precisaria de um 3 minutos negativo aqui, ó, para poder efetuar essa venda, tá? Então, a minha venda já estava confirmada, porém, eu estava esperando a confirmação do micro, né, do micro movimento. Olha lá, o 3 fechou negativo e eu acabei vendendo aí com um stop de 165 pontos, com alvo nesta região de 50%, tá? Só que, entendendo que, ah, se eu não me engano, esses 60 minutos era gatilho, tá? Ele ainda poderia fazer um pullback para tentar subir, beleza? Mas eu já havia entendido isso. A operação chegou a dar 160 pontos, tá? Eu acabei não saindo, porém protegi a operação porque o meu primeiro alvo era esta mínima, tá? E aí acabei protegendo a operação e matei zerei a, a queda, tá? Pegando aí 220 pontos, 225 pontos mais ou menos, tá? Primeira operação foi show, foi bacana, tá? Ainda no conceito de alvos micros, tá? Eu acabei entrando nessa compra. Por que que eu entrei nessa compra, pessoal? Eu tinha eu tinha 15 minutos fazendo uma negação, tá? Eu entendendo que o 60 poderia ainda fazer um pullback para tentativa de rompimento, o 15 minutos estava em alvo, tá? O 10 minutos havia feito uma negação e estava em alvo, beleza? Só que eu precisaria esperar ou um 10 fechar positivo, tá? Dentro aqui do 15, ou um 5 fechar positivo dentro do 10, tá? Aqui não dá para visualizar bem, mas deixa eu abrir um pouco mais. Ó, os 5 minutos aqui, ó, esses 5 minutos, ele não fechou positivo, ele foi um doji, tá? Eu não deveria ter entrado nessa compra, mas acabei entrando, tá? Acabei entrando. É, não sei por cargas d'água eu entrei, mas acabei entrando, eu deveria esperar uns 5 minutos fechar positivo, tá? Para me confirmar que o 10 fecharia positivo.
tá? Um 5 confirma um 10 positivo, um 10 positivo confirma um 15 positivo, tá? E eu acabei entrando nessa compra, beleza? A compra chegou a dar 170 pontos, 200 pontos, 250 pontos mais ou menos, ela chegou a dar, tá? Tentei conduzir ela, porque havia um ponto de retração ainda nessa região de 50%. Por quê? Porque o 10 era um gatilho, tá? Esse 10 minutos era um gatilho, então ele poderia ainda buscar este ponto para tentar subir, tá? O alvo dessa operação, a partir do momento que o 3 minutos respeita, é a máxima do 10 minutos, tá? E aí eu acabei não aceitando esses 250 pontos, né? Eu acabei por escolher ficar na operação para que me desse pelo menos o alvo do 10 minutos ou para buscar a máxima, tá? Aqui nesse caso, pessoal, o 10 minutos, o ponto de compra e o ponto de quebra desses 10 minutos seria este gatilho aqui, ó, do 3 minutos. Tá? Esse cara aqui, ó, o 3 minutos. Se o 3 minutos aqui ganhasse esse fechamento, tá? Ele abriria um alvo para mínima. Tá? Neste caso aqui, eu já poderia ter zerado a minha operação e protegido do stop. Tá? Eu não sei se eu não lembro se eu tomei stop aí, mas aqui era um ponto que eu teria que sair dessa operação. Tá? Então, aí no caso, eu precisaria de um 3 minutos positivo acima. Olha só, eu precisaria de um 3 minutos positivo acima deste ponto. Acabou até ficando positivo. Né? Ó, mas ele simplesmente não foi embora, né? Não foi embora. Ah, não, ele não ficou positivo, não, pessoal. Ó, ele ficou positivo, só que abaixo da linha, né? Então, naquele caso, eu deveria ter zerado a minha operação, tá? Ou se eu quisesse esperar, esse 3 minutos deveria ter ganhado esses fechamentos para continuar subindo, tá? E aí, tomei um stop de 100 pontos, cento e poucos pontos aí. Deixa eu ver quanto foi o stop. Foi um stop de 150 pontos, né? Então, é, ah, não foi esse trade aqui não, cara. Peraí, deixa eu voltar um pouquinho, pessoal. 27, é isso mesmo, ó. 150 pontos, beleza. Show. Aí entrei numa outra operação, tá? Por que que eu entrei nessa operação aqui? Eu tinha um 30 minutos gatilho. Ah, e olha só o detalhe, né, pessoal? Quando você não faz as coisas na hora certa, né? Eu estava comprando aquela hora aqui. Deixa eu ver se foi aqui. 3 minutos. Eu estava comprando aquela hora aqui, né? Para tentar subir. Ele veio, estopou e deu o alvo, né? Ele veio para o alvo. Querendo ou não, ele veio testar o alvo do dia novamente, né? Ó, ele veio testar o alvo do dia novamente, beleza? Só que, olha só, né? Quando eu falo que, pô, o cara tá no alvo do dia, agora a gente tem que começar a pensar em vendas nesse ponto, pensar em vendas, né? Eu estava comprando, né? Eu estava comprando. Por que que eu estava comprando? Porque, por mais que ele tenha dado ao alvo do dia, os tempos gráficos maiores não viraram para baixo ainda. Eles não viraram para baixo, tá? Então, poderia ter aguardado? Poderia, tá? Mas não havia virado ainda os tempos gráficos, tá? Aí fiz mais uma compra nessa região. Ele chegou a pagar pouco também, eu acho que 100 pontos, alguma coisa assim, tá? Um stop de 165 pontos, porém eu estava positivo, né, pessoal? Se eu tomasse esse stop, eu teria que sair do mercado. Aí eu sairia com um stop mínimo aí do dia, né? Enfim, acabei saindo da operação. Deixa eu ver aqui. 165 pontos. Acabei, inclusive, saindo dessa operação e
buscando mais uma operação, acredito que eu que de compra. Ó, tomei esse stop, eu acabei ficando com R$ 64 negativo, né? R$ 64 negativo no dia. E eu tinha a oportunidade ainda de mais uma entrada, né? E qual que foi essa entrada? Fiz a entrada no fundo do dia, né? Esse aqui é a mínima do dia, esse aqui é o fundo do dia. Eu gosto dessas operações de fundo do dia, ainda mais quando violina o fundo do dia, tá? Só que, olha só o detalhe, né? É, como é importante respeitar os alvos, né? Tá vendo essas marcações que eu tenho aqui, ó? Era o alvo dessa operação. Quem acha que quando o preço violina o fundo e o mercado vai explodir para cima, tá achando errado. A não ser que, depois de uma violinada, ele quebre estrutura e volte. Aí beleza, tá? Mas nesse momento, uma violinada de fundo é apenas para buscar 50% do time que ele violinou. Então, eu entrei nessa compra sabendo que aqui era um alvo, tá? Porém, acredito eu, pelo que eu me lembre, eu não aceitei o pagamento deste alvo. Eu queria mais, tá? Se eu não me engano, eu acho que foi essa operação. E detalhe, né? Esta operação, ela tinha um alvo aqui, e aqui no 15 minutos era um teste de rompimento. Era um teste de rompimento. Ele poderia muito bem bater aqui, ó, e voltar, tá? Aí ele começou a fazer o rangezinho, a bagunça que o mercado faz, né? Eu acho que aí já era mais de meio-dia. Eu acabei entrando antes da uma na operação, tá, pessoal? Porque 1 hora da tarde a minha plataforma já zera, tá? Ó, olha onde ele foi, pessoal. Ele foi buscar o alvo, né? Porém, eu não aceitei este pagamento. Não aceitei este pagamento. Acabei protegendo a operação e saindo no dia. Deixa eu voltar um pouquinho aqui, ó. Acabei não aceitando o pagamento dessa operação. O mercado veio, me tirou, tá? Eu teria ainda a chance de mais uma operação, porque não deram dois stops seguidos, tá? Só que, como deu 1 hora da tarde, minha plataforma trava, que é o meu gerenciamento de risco, trava e eu não faço mais operações no dia, tá? Então, eu acabei o dia aí com uns R$ 70 de stop, né? Então, eu estava positivo, acabei ficando negativo, né? Bom, aqui, então, nós temos segunda e terça-feira negativos, tá? Quarta-feira. O que eu estava entendendo aí na quarta-feira, pessoal? A gente tinha uma região de consolidação, tá? Uma região de equilíbrio, tá? Região de range, uma consolidação chatinha, né? Neste caso, eu deveria estar olhando os alvos micros, as operações micros. Quais operações micros, Yuri? Operações de 10 minutos, operações de 15 minutos, de 5 minutos, tá? Por quê? Porque tô dentro de uma consolidação, tá? A minha leitura, pelo que eu estou vendo aqui no gráfico, era uma leitura ainda de alta, tá? Porque eu coloquei aqui, ó, ponto de retração do diário para subir. Aqui era o ponto de quebra do diário e pontos de compra, caso o preço abrisse acima, tá? Bom, enfim, abriu uma operação de compra nesse ponto, tá? É a melhor operação do mundo? Não, porque eu estou no meio da consolidação, tá? Mas eu estava esperando o rompimento, tá? Porque o meu viés no dia era um viés de alta, tá? Só que eu precisava de um 15 minutos acima positivo aqui, tá? E acabei pegando essa operação bem na raiz. Ela chegou a dar 200 pontos, tá? Ó, 200 pontos. E eu acabei não aceitando e saí com 100, tá? Bom, o que o mercado fez, pessoal? O mercado não rompeu aquele range para cima e veio, ó, para baixo. Buscar, buscar o ponto de retração do
diário. Eu ia buscar o ponto de retração do diário. E justamente no ponto de retração do diário, um teste de rompimento do diário, ó, o diário tinha fechado aqui, depois ele rompeu com gap, né? E está fazendo a retração para tentar buscar aqui novamente. Beleza? Aqui ainda era o meu alvo do dia, tá? E aí o que eu fiz? Entrei nesta compra justamente no ponto de retração do diário, tá? Essa compra chegou a me dar, não deu muito, deu 50 pontos, né? Com stop de 190. Entendendo que o mercado ainda, olha só, eu estou fazendo de segunda até esse dia, quarta-feira, eu estava fazendo compras em momentos que eu queria que o mercado revertesse. Foram os mesmos erros que eu cometi há semanas atrás, que eu fiquei com 3 dias estopados. Depois que eu identifiquei isso, eu consegui fazer boas operações, né? E de segunda, terça e quarta, eu cometi os mesmos erros. Foi a mesma coisa, os mesmos erros, procurando reversão de movimento, tá? O mercado está caindo e eu estou comprando, tá? Dá certo a operação de compra nesse caso? Sim, dá certo, tá? Ó, como deu certo essa operação? 29. E pessoal, 27, 28. Deixa eu só ver aqui uma coisa. 28, 29. Tá certo, é isso mesmo. Dá certo essas operações de reversão? Sim, dá certo, mas entendendo onde é o alvo, tá? Yuri, você não sabia onde era o alvo? Eu sabia onde era o alvo. O alvo era aqui, ó. Um teste de rompimento do 30 minutos. Um teste de rompimento do 15 minutos. É o alvo da negação de 10 minutos. A operação chegou a me dar 300 pontos. Estava protegendo com 200. Mas essa não é a operação mais lucrativa. A mais lucrativa é se eu vendesse aqui nessas regiões. Se eu procurasse por venda. Se me confirmasse, lógico, né? Então, eu estava cometendo o erro, novamente, de querer pegar retrações. Tá? Eu não tenho que pegar retrações, eu tenho que pegar impulsões. Tá? E aí, o que eu fiz novamente, pessoal? Novamente. Olha só o erro de contexto. Isso não é um erro de operação de entrada. É um erro de contexto. Tá? O que o 15 minutos fez, pessoal? Veio testar um ponto que havia rompido lá atrás. Testou. O 10 minutos foi para o alvo da negação. Fez uma negação, foi para o alvo da negação. Tá? O 30 minutos não havia ainda testado o ponto rompido. Não havia testado o ponto rompido ainda. Ele poderia ir buscar? Sim, poderia. Porém, esse 30 minutos ainda não havia fechado. Ele não era um gatilho ainda para eu poder fazer essa compra. Tá? Então, essas compras estão sendo compras de retração, não são compras lucrativas, tá? Por mais que tivesse dado certo, não sei se essa operação deu certo, eu não me lembro, mas por mais que tivesse dado certo, tá? Aí não são pontos que eu devo procurar por compras. Ó, estopou. É uma compra que estopou, beleza? Não são pontos que eu devo procurar por compra. E eu comprei novamente, tá? Comprei novamente, buscando uma retração com alvo, opa, com alvo mais lá em cima, né? Com alvo aqui em cima. Eu não sei se essa operação chegou a dar uma boa, um bom retorno, mas entende que, olha só o que o mercado está me falando, ó. Olha como é que ele desceu liso. Olha a dificuldade para tentar subir. Isso aqui é uma retração. Ainda é uma retração. É para o mercado retrair até o ponto de venda dele e vir embora, tá? E eu estava comprando nesse dia, nesse momento, tá?
com stop de 180 pontos, um stop relativamente caro, eu acho um stop caro, tá? Mas como eu tinha uma margem, né? Que eu tinha feito, acho que 200 e poucos pontos, tomei um stop, sobrou uma margenzinha, eu acabei colocando 180 pontos. E acabei finalizando o dia, tá? Acabei finalizando o dia. Poderia ter sido um dia que tivesse me dado pelo menos 400 pontos, né? Eu não aceitei o lucro e acabei o dia estopado aí com, não me lembro, deixa eu ver aqui, acabei o dia estopado com ah, R$ 40, R$ 50, né? Bom, agora começamos a quinta-feira. Quinta-feira, tá? Aqui é quinta-feira. Lembrando, segunda stop, terça stop, quarta stop, 3 dias seguidos de stop. E o que que eu fiz na quarta-feira à tarde, pessoal? Eu olhei todas as minhas operações, estudei o que que eu estava errando, o que que eu estava fazendo. E a conclusão que eu cheguei é que eu estava olhando muito o micromovimento, eu não estava aguardando o macro definir o que eu deveria fazer, tá? Então, na quinta-feira eu já entrei com uma cabeça um pouquinho diferente. Por quê? Aqui, esses pontos aqui, ó, esse ponto aqui, ó, tá marcado, ó. Tenho 3 alvos aqui, ó, alvo de negação do 30 minutos, alvo de negação do 60, se eu não me engano, uma linha diária passando. Aqui, para mim, era região de compra, tá? Porque eu estava em alvo, beleza? O 30 minutos estava me informando que estava no alvo, tá? O 15 minutos me informou que o 30 já completou seu alvo. Então, por isso que eu entrei nesta compra, tá? É, isso foi na quinta-feira, isso mesmo, quinta-feira. E aí, onde eu tinha um alvo neste ponto, tá, de compra, eu tinha um alvo traçado aqui em cima, ó, era para rompimento de máxima, tá? 925 pontos, beleza? Era para rompimento de máxima. Então, acabei entrando nessa operação. É uma operação que deu muito bom, né? Ela chegou a dar 400, quase 500 pontos aqui, ó, né? Quase 500 pontos. Só que, lógico, como vocês já perceberam, eu gosto de operações um pouco mais longas, que me paguem pelo menos o stop da semana, ou o stop dos dias anteriores, tá? Que me pague um risco e retorno grande, relativamente maior, tá? Então, o que que eu tenho aqui? Eu tenho um alvo neste ponto, tá? Que eu esperava que pelo menos ele tentasse romper essa máxima, beleza? Tentasse romper essa máxima. Por quê? Porque eu estava num alvo de um movimento macro, tá? Então, isso me permitia alongar a operação. Só que, lógico, aí depois eu fui proteger, né? Porque eu já estava, olha só, eu já estava numa semana ruim, sem começou a abalar minha confiança. Eu falei assim, cara, eu vou começar a proteger mais essas operações para, pelo menos, voltar a ter a confiança necessária para a gente poder operar. Protegi a operação, peguei 225 pontos, né? Foi uma operação muito legal essa. E aí, o que que aconteceu, pessoal? O mercado, deixa eu ver se alvo da falha. Não, ele não chegou nem a ir lá buscar, né? Acabei zerando no ponto certo. E aí, o que que acontece? Ele deu um alvo micro, acabei entrando vendido, tá? Acabei entrando vendido nessa operação para tentativa de rompimento do fundo, tá? A minha tentativa de rompimento deste fundo aqui, ó, tá? Por quê? Como era para ele vir até este ponto, na verdade, e não veio, acabou falhando, né? Então, era.
um movimento de baixa. E esse movimento deu muito bom, né, pessoal? Ó, se vocês forem analisar, foi um movimento aí que estava me pagando 408 pontos, tá? E aí, é, não esperei. Opa, acho que eu cortei o vídeo um pouquinho antes, né? Aí eu não esperei o mercado chegar no alto e acabei zerando essa operação aí com R$ 600, alguma coisa, que dá mais ou menos 600 pontos no dia, tá? Deixa eu ver se foi isso mesmo, tá? 600 pontos no dia na quinta-feira. Opa, porra, 600 pontos no dia, eu estava negativo 400, ou 400, R$ 600 no dia, eu estava positivo, eu estava negativo 400 e poucos reais na semana. Em um dia, eu consegui matar os três stops que eu tomei segunda, terça, quarta-feira. Na quinta, eu matei todos esses stops e ainda fiquei positivo, tá? Então, foi uma bela operação. E aí, na sexta-feira, né? O mercado não me deu oportunidade de entrada, tá? Aqui em cima. Ele chegou a dar um sinal aqui, porém eu estava esperando uma confirmação nos 5 minutos e nos 10 minutos, porém os 10 minutos já veio embora para baixo, não me deu oportunidade de venda, tá? Esperei o mercado tentar reverter, tá? Tentar reverter aqui, porém os maiores não havia virado, né? Naquele pensamento, pessoal, de parar de ficar pegando retração, tá? Como o mercado no tempo macro não havia virado, eu falei assim, cara, eu vou fazer venda. Por quê? Porque eu tenho 10 minutos no alvo falhando e uns 5 minutos me dando confirmação, tá? Essa venda não foi errada, tá? Essa venda não foi errada. Ah, mas Yuri, você está vendendo fundo. Cara, se o mercado falar para mim que eu posso vender fundo, eu vou vender fundo. Se o mercado falar para mim que eu posso comprar fundo, eu vou comprar fundo. Eu sei do risco, tá? Que eu estou correndo, beleza? Então, essa foi uma operação que eu fiz uma venda numa falha de 10 minutos, com 5 me confirmando essa falha, porém, uh, eu ainda precisava de um tempo gráfico de 5 minutos negativo aqui, né? Se eu não me engano, ele não ficou negativo, e já veio buscar o meu stop, né? Um stop de 170 pontos. Estava o stop caro e ele simplesmente, acredito eu, que simplesmente não veio buscar, é que eu não lembro, né? Não veio na gravação. Olha lá. Ele não veio buscar, me estopou 170 pontos, pessoal. Tá? Esse daqui é um tipo de operação que eu gosto de fazer, tá? Porque é uma operação que ele está começando a gerar um range, tá? Uma lateralização. Ele está gerando uma lateralização. E quando ele estoura para o lado certo, ele dá uma boa pontuação, tá? Aqui entrei na venda novamente, pessoal. Mas Yuri, o mercado está esticado, né? Ó, o mercado esticou, né? Esticou muito, tal. Pessoal, eu não fico olhando se o mercado está esticado. Qual que é o parâmetro que eu tenho para falar que o mercado está esticado? Só porque caiu muito, né? Aqui, se eu não me engano, ele caiu 2.000 pontos. Teve dia que o mercado caiu 5.000 pontos, né? Então, assim, se o mercado falar para mim, Yuri, pode vender, mesmo estando esticado, pode vender, eu vou vender, tá? Vocês já viram aí nos vídeos que eu faço, às vezes, compra em topo, dá certo, e tem operação que dá errado, tá? Só que o mais importante nisso tudo é o gerenciamento, beleza? O que eu fiz? Vendi novamente, tá? Porque eu estava dentro de um range e eu estava numa posição boa, assim, relativamente boa, né? Eu poderia ter vendido um pouco mais acima, tá? Mas eu estava no topo de um range, que ele estava se formando aqui, ó. Se eu for olhar lá no minuto, ele tinha um rangezão, né? Acabei vendendo. Aí, pessoal, o mercado fez aquela bagunça dele, né? Estopando quem estava vendendo, estopando quem estava comprando, e aí eu comecei já a proteger a minha operação, né? Aqui, se eu tomasse stop, beleza, era 50 pontos de stop, né? Mas aqui eu já comecei a proteger a operação. Por quê? Qual que era o meu alvo? O meu alvo era a tentativa de rompimento desse fundo, tá?
O alvo era a tentativa de rompimento desse ponto. E aí, o que que o mercado me faz, né? Ele começa a criar os seus movimentos micros, aonde ele faz o rompimento do fundo, ó, o 30 minutos rompendo o fundo, 15 minutos rompendo o fundo e o 10 minutos rompendo o fundo, tá? Só que, não sei se vocês já perceberam, eu tento antecipar sempre o que pode acontecer, tá? E qual que foi essa antecipação? Rompeu o fundo, rompeu. Beleza, ele já cumpriu com o objetivo dele. O meu alvo era aqui embaixo, ó, nesta linha, meu alvo, tá? Só que ele poderia muito bem, depois, gerar um candle positivo, negando este rompimento. E quando ele gerar isso aqui, ele pode fazer um movimento até este ponto, tá? Então, o que que eu fiz? Protegi a minha operação com 330 pontos, tá? Com 330 pontos. O mercado foi, quase me tirou, tentou cair, e aí ele me deu. Deixa eu voltar aqui um pouquinho. Cadê aqui? 13 segundos, beleza. Aí o mercado caiu, cumpriu com o objetivo de rompimento, ó, protegi a operação, e aí logo mais ele acabou me tirando da operação do dia. Essa para mim foi a operação da tarde, né? Então, fechando o dia aí com 180, acho que R$ 180, né? Agora eu vou mostrar para vocês o nosso relatório de performance da semana, tá? Para deixar tudo bem transparente, bem claro. Bom, pessoal, vamos lá para o relatório dos dias, né? Ó, avaliação 07, beleza? É, Vamos para segunda-feira. Eu tenho que abrir a planilha do Excel também, né, pessoal? Espera aí que eu vou dar um pause aqui para deixar a planilha já aberta. Bom, planilha aberta, pessoal, vamos lá. O dia 26 do 5, né? Que foi na segunda-feira. Vamos deixar aqui. Opa! Dia 26 do 5. 6, 26 do 5. O Profit está demorando um pouco para gerar esses relatórios, tá, pessoal? Talvez eu pause aqui a gravação a cada momento que for gerar esse relatório, beleza? 26 do 5. Não, 2024 não, cara. 26 do 5 de 2025. Não é. 26 do 5 de 2025. Beleza. Vamos lá, pessoal. Ó. 26 de 5 de 2025, nós temos aí, tivemos um stop 324,80, tá? Então, menos 324,80, tá? Aqui, ó. Já me deu que eu fiz um GR inadequado, né, na segunda-feira, beleza? Foi um dia ruim, bem ruim, não por questão de operação, tá, pessoal? Também, tá? Mas por questão de GR, tá? Isso aqui tá me deixando um pouco triste quando eu passo do meu GR, tá? Dia 27, que foi na terça-feira, um stop de R$ 67,50, beleza? 50 centavos, beleza. Até aí já não fiquei mais triste, tá? Beleza. Um stop no dia e tal, tá? Mas estou dentro do gerenciamento. O que me deixa mais feliz é estar dentro do gerenciamento, tá, pessoal? Porque eu entendi que isso aqui é uma baita virada de chave, tá? Dia 28, quarta-feira, um stop de R$ 49,80, 49,80, tá, pessoal? Ó, em 3 dias de pregão, eu tomei aí ah, uma ré de R$ 442, tá? 3 dias, R$ 442. É legal isso? Não, não é legal, tá? Mas, querendo ou não,
poderia ter sido muito pior, tá? R$ 442 dividido por 3 dias, uma média de 150 pontos por dia, aí, 147 pontos por dia. Se for ver, se você for fazer a média dos dias, tá dentro do gerenciamento, tá? Agora, esse cara aqui não foi legal, tá? Então, beleza. Quarta-feira, quinta-feira, pessoal. Quinta-feira, nós temos R$ 602 positivo, né? Então, quer dizer, uma operação, um dia de operação bem feita, que foi quando eu fiz todos aqueles ajustes que eu falei, nós matamos os 442 do dia e ainda ficamos no lucro, né? Ficamos no lucro aí de 150, de R$ 160, né? E um dia, matamos os 3 dias de stop e ainda ficamos no lucro, né? Show. E aí na sexta-feira, eu tomei um stop também, né? Tomei um stop, fiz aqui e ficamos no lucro de R$ 187. Olha que semana desafiadora, né, cara? 187,60, tá? O que isso quer dizer, pessoal? Que ficamos no lucro na semana de R$ 347, tá? Agora, eu vou pegar o resultado semanal. Semanal, aqui, ó, semanal. Não sei se esse semanal vai estar contando, vai contar o sábado passado para cá, isso mesmo. Vamos lá. O semanal, nós tivemos aí, cadê aqui? Ó, no semanal, nós tivemos 348,10. Tem alguma coisa errada aqui. 26, 27, 28, 29. Tem um detalhezinho errado aqui, deve ser alguma questão de custo, tá? 347,50 e aqui tá dando 348,10, mas depois eu dou uma olhada. Mas enfim, olha o nosso semanal, pessoal. Positivo 348, tá? 41% de assertividade, né? Eu errei mais do que acertei, tá? Olha como é que a semana foi desafiadora, né? Começamos numa ré e aí tentamos gerenciar esse momento ruim, né? Foi um gerenciamento, vamos dizer, o primeiro dia foi uma merda, né? Mas os outros dias foi um gerenciamento interessante, tá? Então, conseguimos aí fechar a semana positivo, cara. Eu achei que a semana não ia fechar positivo, tá? E vamos para o nosso mensal, tá? Que é desde o dia que eu comecei o exame. Eu comecei o exame no dia 5, né? Então, nós temos aí, deixa eu ver, dias operados, ó, 18 dias operados, né? E estamos aí com 1.579,60 de resultado, tá? 38% de assertividade, porém nós estamos positivos, cara, tá? Estamos positivos. Aqui, agora a conta aqui tá batendo, ó, 1.579 aqui com 1.579 aqui. Pessoal, faltam apenas R$ 417 para bater a meta, tá? R$ 417 para bater a meta do exame, beleza? Então são aí 420 pontos com 5 contratos para bater a meta do exame, tá? Então, assim, não tô feliz a questão de operações, tá? Porque eu tô olhando muito micro, não tô, acredito que talvez uma falta de paciência aí e tal, né? Deixa eu fazer o acumulado por dia aqui, ó. Né, ó, dias de stop, ó, 3 dias seguidos de stop, 2 dias seguidos, depois 3 dias seguidos de stop. Então tá faltando um pouco mais de filtro para mim, tá? O resumo aí, ó, esses resultados não estão bons, tá, pessoal? Isso aqui ó, não tá bom, isso aqui não tá bom, tá?
Eu tenho consciência disso, mas o que eu estou muito feliz, é que estas travas aqui, tá? Estas travas estão me ajudando, essas travas estão me ajudando a chegar no objetivo do exame, tá? Então, assim, estou muito feliz por isso, beleza? Agora, vamos ver, eu estou avaliando colocar uma perda consecutiva, aqui perdas, né, consecutivas, uma só. Se eu tomar um stop no dia, eu saio da operação, eu saio do dia, bloqueio o dia, tá? Porque eu estou entendendo que isso aqui é muito importante para mim, tá? Eu que ainda não estou maduro para gerenciar isso sem ter um recurso tecnológico, beleza? Bom, e gráfico, pessoal? Deixa eu tirar aqui. E o gráfico está desse jeito, né? Começamos mal o exame, porém ganhamos tração, né? Viemos, rompemos o topo, tentamos romper novamente, ficamos na lateralização aqui, né? Nesse ponto. E aí essa semana que estava bem ruim, né? Essa semana foi este ponto aqui, ó, que estava bem ruim. E aí rompemos o topo novamente, tá? Rumo a aprovação do exame, beleza? Faltam aí R$ 417, beleza? Qual que é o ensinamento que eu tiro disso? Qual que é a lição que eu tiro disso, tá? Tem aquele livro que eu vou comprar esse livro ainda não comprei, que chama O Melhor Perdedor Vence. Eu acho que é isso aí. O melhor perdedor ganha, alguma coisa assim. E é justamente isso, pessoal. Eu estou conseguindo segurar, por mais que eu tenha momentos, tá? Momentos que eu não estou conseguindo gerenciar adequadamente, ó, aqui, ó, nesses 18 dias operados, eu saí do meu gerenciamento 4 dias, tá? Porém, os outros dias que eu estou tomando, que eu estou virando dia negativo, eu estou conseguindo gerenciar bem isso, principalmente comportamentalmente, tá? Então, eu estou muito feliz por isso. E isso aqui, ó, gerenciamento de risco, tá? As travas que eu tenho aqui de gestão de risco, essas travas, elas estão sendo fundamentais para que eu chegue na meta do exame. Elas estão sendo fundamentais, pessoal. Por quê? Olha a minha assertividade. 44%. 44%. Lógico que quando eu ganho mais. Quando eu perco menos. Só que se eu não tivesse esse cara aqui, ó, se eu não tivesse essa responsabilidade de ter colocado, eu teria já quebrado essa conta faz tempo, tá? Então isso aqui para mim está sendo muito importante. Beleza? Então o vídeo da semana foi esse. Vamos ver se na semana que vem a gente consegue ser aprovado. E aí, sendo aprovado ou não, né? Talvez a gente tenha que gerenciar um pouco melhor aí, mas estamos perto aí da aprovação do exame da 07. Beleza? Então o vídeo de hoje foi esse. Grande abraço, valeu e opere com responsabilidade. Valeu!